Começando agora o programa Navegar é Preciso. Navegar é preciso viver. Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanet leva aos lusos dos 4 cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Muito bom dia, amigos internautas! Estamos começando nesse dia 14 de dezembro de 2025 a edição de número 1310 do Navegar é Preciso, exclusivamente pela live no Facebook. O endereço você já sabe, é o facebook.com/grupo do Zanetti. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.lusanet.com.br. Em São Paulo 10 horas e 3 minutos e em Lisboa 13 horas 3 minutos. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Oleiros e, é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa Lusa do Canindé. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupolusanet@gmail.com. Repetindo, grupolusanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Lusanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Lusanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Notícias Lusanet. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, Notícias Lusanet. Mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os internautas ligadinhos aqui com a gente no Navegar é Preciso, nesta manhã agradável da primavera brasileira, como é agradável sempre. O bom dia dele, Nelson de Paula. Muito bom dia, Lourenço. Bom dia a todos os internautas que nos acompanham. Um bom domingo a todos, um beijo no coração. E vamos lá de notícias Lusanet em São Paulo, 10 horas e 5 minutos. E em Lisboa, 13 horas 5 minutos. André Ventura anuncia que votará contra pacote laboral se não houver cedências do governo. O presidente do partido Chega, André Ventura, anunciou na última sexta-feira que o seu partido votará contra o novo pacote laboral no parlamento, caso o governo não ceda em matérias como as demissões e as alterações na área da parentalidade. Em declarações aos jornalistas à entrada de uma reunião com a Ordem dos Advogados de Lisboa, André Ventura disse que o Chega se opõe a várias das medidas previstas no anteprojeto de revisão da legislação laboral apresentada pelo governo e que, sem cedências do Executivo, o partido não a aprovará. Se fosse como está agora, está mal. O Chega está contra, porque está errado. É um ataque a quem trabalha, é um ataque a quem investe, é um ataque a quem se esforça. É tão simples como isto, disse André Ventura após ser questionado sobre se o partido votará contra o diploma se não houver alterações.
Inquirido sobre as condições do Chega para negociar com o governo a viabilização de alterações às leis do trabalho, André Ventura afirmou que o executivo não pode ir atrás das mulheres que querem ter filhos e deve recuar na possibilidade de se contratar em regime de outsourcing após uma demissão. Navegar é preciso. Trabalhadores imigrantes abandonam Portugal. Número de saídas aumenta 40%. A vaga de saídas de trabalhadores imigrantes registrados e a descontar para a Segurança Social de Portugal aumentou de forma muito pronunciada, a um ritmo de 40% ao mês durante o ano passado. De acordo com dados da Segurança Social, trabalhados pelo Banco de Portugal para um estudo publicado na sexta-feira, o número de trabalhadores imigrantes que abandonou Portugal duplicou de um ritmo mensal médio de 1.900 saídas em 2022 para 3.800 no ano passado. Face a 2023, o ritmo de saídas aumentou de 2.700 para 3.800 por mês, um aumento de 40%. Segundo cálculos do Diário de Notícias, em termos acumulados, assumindo, claro, que não há duplicidades na contagem das saídas de trabalhadores no sistema da Segurança Social no mesmo ano, pode haver, mas serão residuais, partiram do país 32.300 empregados estrangeiros em 2023. No ano seguinte, o número de saídas, em termos brutos, também disparou 40% para 45 mil casos. Este número de saídas registrado em 2024 é o maior das séries usadas pelo Banco Central, que remontam a 2015 e é o mais elevado dos últimos 9 anos. Navegar é preciso. Na bela São Paulo, 10h09. E na cidade do Porto, 13h09. Sismo de magnitude 4.1 sentido nos distritos de Viseu, Guarda, Aveiro, Castelo Branco e Vila Real. Um sismo de magnitude 4.1 foi registrado à 00:38 pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o IPMA, na madrugada de sexta para sábado, a sudoeste de Celorico da Beira, e foi sentido por moradores em Viseu e arredores. Testemunhas da região descreveram que houve vibrações. Não há relatos de danos significativos. De acordo com o IPMA, o epicentro do evento ocorreu a uma profundidade de 23 quilômetros, tendo sido igualmente sentido em vários concelhos dos distritos de Viseu, Guarda, Aveiro, Castelo Branco e Vila Real. Este sismo, de acordo com a informação disponível até o momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima de 4 na escala de Mercalli modificada no concelho da Covilhã, em Castelo Branco, destacou o IPMA. Segundo a mesma fonte, foi sentido com menor intensidade nos concelhos de Aveiro, Santa Maria da Feira, Mealhada, Ovar, Vale de Cambra, Aveiro, Sertã, no Castelo Branco, Guarda, Alijó, em Vila Real, Sinfãs, Nelas e Viseu. Navegar é preciso. Benfica vence o Nápoles por 2-0 na Liga dos Campeões. O Benfica deu um passo importante rumo ao apuramento para a próxima fase da Liga dos Campeões, ao vencer o Nápoles por 2-0, sob o comando de José Mourinho. A equipe portuguesa chegou ao intervalo em vantagem por 1-0 com um gol aos 20 minutos de Richard Hughes. O segundo tempo começou da melhor forma para o Benfica, com Leandro Barreiro a marcar logo no início, reforçando a vantagem. Depois de chegar aos 2-0, os jogadores encarnados mantiveram a organização e o controle do jogo. O Benfica ainda joga fora com a Juventus e recebe o Real Madrid.
Já os Leões ainda estão bem colocados dentro dos 24 primeiros, apesar da derrota para o Bayern. O Sporting, ao perder, caiu para fora da zona de apuramento direto. Mesmo assim, continua bem cimentado nos lugares de playoff, agora em 14º com 10 pontos. O Porto bateu o Malmö por 2-1 pela 6ª rodada da primeira fase da Liga Europa na quinta-feira, no Estádio do Dragão. Samu marcou 2 vezes para confirmar a vitória. Francisco Moura contra descontou. Completando a boa semana dos portugueses, o Braga foi a Nice impor uma vitória por 1-0 e manter-se na zona de classificação direta em 7º lugar. Navegar é preciso. Na pujante São Paulo, 10h12. E em Oleiros, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 13h12. Hora das festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo, Lourenço. As entidades portuguesas estão entrando em recesso de Natal e final de ano, mas já estão preparando os seus eventos para o ano de 2026, que visam celebrar a nossa comunidade e promover momentos inesquecíveis para todos. Então não se esqueça, para divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail grupoluzanet@gmail.com. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso. Navegar é preciso. E chega ao final Notícias Luzanet, mas vamos navegar até às 11 da manhã com muita informação. No turismo, iremos falar do Conselho de Oleiros. Na história dos castelos portugueses, hoje o primeiro capítulo do Castelo de Soure. Nos descontos tudo sobre o futebol português e sobre a nossa Lusa do Canindé. Mas agora é hora de música. A maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você, nosso querido internauta, ligadinho aqui com a gente no Navegar é Preciso, e também a todos os aniversariantes da semana, especialmente hoje, dia 14, fazendo aniversário, nosso amigo Antônio Almeida e Silva, Almeidinha, parabéns para ele, e também hoje o nosso amigo Arthur Cabreira, fazendo mais um aniversário, parabéns para ele também. Na terça-feira, dia 16, a minha esposa Grace fazendo aniversário, um beijão pra ela. E também no dia 16, o meu primo lá de Portugal, Tiago Duarte, também estará fazendo aniversário, parabéns pra ele também. E na quarta-feira, dia 17, o nosso amigo Martins Araújo também completando mais uma primavera, parabéns pra ele também. E você aí, tá fazendo aniversário esta semana? Um grande abraço para você também, muitas felicidades, saúde e proteção sempre. Porque parabéns agora, a todos. Porque agora todos nós vamos ouvir com o rancho folclórico Aldeias da Nossa Terra, Fado Virado. Vamos lá.
Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso. Como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a um dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, antes de dizer qual o destino da viagem de hoje, dê uma baixadinha no seu microfone, um pouquinho mais para baixo, porque estamos ouvindo a sua respiração, Nelson. Qual o destino da viagem de hoje? Hoje vamos até Oleiros. Exatamente. O Concelho de Oleiros está integrado no distrito de Castelo Branco, ocupando uma área de 465 quilômetros quadrados, distribuída por 12 freguesias. É limitada a norte com o Rio Zezer, a sul com o Concelho de Proença Nova, a leste com Castelo Branco e a oeste com os concelhos de Sertã e Pedrógão Grande. A origem do topônimo principal do concelho permanece envolta em várias dúvidas. Segundo alguns autores, o nome do concelho teria origem na palavra olheiros, referente às abundantes nascentes de água do concelho. Uma outra interpretação para o topônimo é que este seria um derivado da palavra ola, que significa fabricante de louças grosseiras. A primeira referência escrita relativa a Oleiros data de 1194, tratando-se de uma doação de Dom Sancho I a Dom Afonso Pelágio, prior da Ordem do Hospital. Nessa doação, consta que as terras doadas, entre as quais Oleiros, pertenceriam para sempre à dita ordem, na pessoa de Dom Afonso Pelágio. O prior Mengonçalves manda então povoar a vila e concede-lhe um foral autorizado por Dom Afonso, mestre dos hospitalários. Já 20 de outubro de 1513, Dom Manuel concedeu-lhe um foral novo. Nelson, já chegamos lá no distrito de Castelo Branco. Como é que fizemos para adentrar o Concelho de Oleiros? Os principais acessos são pelas estradas regionais 112, 238, 350 e 351. Lourenço, o que temos de patrimônio, cultura e lazer? Uma das principais atrações turísticas de Oleiros é, sem dúvida, a praia fluvial, construída na Ribeira. Já a nível de patrimônio, os destaques são a Capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens e a Igreja da Misericórdia de Oleiros. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Oleiros? Destacamos as toalhas e colchas de linho. E o que temos de festas e eventos em Oleiros, Lourenço? Os destaques ficam por conta da Festa da Senhora da Saúde, no segundo domingo após a Páscoa, a Festa de Santa Margarida, no segundo domingo de agosto, e a Feira dos Santos, no dia 1º de novembro. Nelson, como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Erlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Oleiros. Destacamos o maranho, o coelho a caçador,
a perdiz assada e as trutas grelhadas. E os docinhos, hein, Nelson? Aí temos as tigeladas, o bolo de mel e as filhós. Nelson, quem quiser maiores informações sobre Oleiros pode consultar que site, hein? Vai lá no site da Câmara Municipal de Oleiros. O endereço eletrônico é o www.cm-oleiros.pt. Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Oleiros. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Nos descontos. E depois de viajarmos até Oleiros, continuamos aqui no Redescobrindo a Comunidade, agora para falar da história de Portugal, os castelos portugueses. De qual falaremos hoje, Lourenço? Hoje é o primeiro capítulo do Castelo de Soure. O Castelo de Soure localiza-se na vila, freguesia e município de Soure, distrito de Coimbra, em Portugal. Ergue-se no vale do Baixo Rio Mondego, numa colina baixa, formada por aluviões na confluência do rio Anços e o rio Arunca, tendo a vila se desenvolvido ao abrigo de seus muros. Atualmente em ruínas, integrava a linha avançada de redutos defensivos de Coimbra, juntamente com os castelos de Santa Olaia, Miranda do Corvo, já desaparecidos, Montemor o Velho, Penela e Lousã. O castelo foi classificado como monumento nacional por decreto publicado em 5 de abril de 1949. O rio Arunca foi até a época medieval navegável por barcos de pequeno calado entre Soure e Alfarelos. Por aqui se escoavam os produtos da região, como trigo, centeio, a cevada, o azeite, o vinho, linho, cânhamo, mel e cera, além da abundância da caça e de pesca. Deste modo, a primitiva ocupação humana da região é bastante antiga. À época da invasão romana na Península Ibérica, acredita-se que um pequeno destacamento aqui se tenha instalado para guarnecer a estrada que seguia para Coimbra. Dessa ocupação, são testemunho diversas pedras posteriormente aproveitadas para a construção do castelo medieval. O mesmo se pode afirmar para o período posterior de ocupação pelos suevos e pelos visigodos. Na ausência de informações documentais, discute-se a primitiva fortificação de Soure, erguida à época das lutas da Reconquista Cristã. Alguns pretendem atribuí-las aos muçulmanos por volta do século IX, parecendo mais certo datá-la a algum momento do século X, entre 1064 e 1111. Os defensores da primeira data atribuem-na ao conde Cesnando Davides, a quem Fernando Magno entregou o governo da região após a conquista de Coimbra em 1064. Os defensores da segunda argumentam que, integrante dos domínios do condado portucalense, visando incentivar o seu povoamento e defesa, o conde Dom Henrique outorgou foral à povoação em 1111, indicando-lhe a defesa
casteleira. Há consenso, entretanto, de que o castelo foi erguido às pressas, conforme testemunha o aparelho de seus muros, aproveitando-se dos restos de construções de épocas anteriores. Sofreu em diversas ocasiões o assalto de forças muçulmanas, não raros na região, cuja posse só foi definitivamente assegurada para os cristãos após a conquista de Santarém em 1147 por Dom Afonso Henriques. A medida povoadora do conde Dom Henrique não surtiu maior efeito, uma vez que em 1116 uma grande ofensiva muçulmana visando retomar a região de Coimbra afugentou a população de Soure, que, incendiando a povoação atrás de si, acorreu a refugiar-se em Coimbra. Olha aí, então, o primeiro capítulo do Castelo de Soure. Como se vê aí nas imagens, é um castelo pequeno, né? Pelo menos o que sobrou, né, do Castelo de Soure, e com a sua torre de homenagem imponente, marcando aí um ponto turístico na região de Soure. Um belo castelo e mais um, né, dos grandes castelos portugueses que estão ali sempre para atualizar a memória dos portugueses sobre a grande história portuguesa. Semana que vem tem mais história de Portugal, tem mais Castelo de Soure. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Nos descontos. Lindo hino ao fundo anunciando o futebol português, o desporto em Portugal. Já estamos aqui com eles na linha, o Emídio e o Camões. Vamos receber o bom dia deles. Bom dia, pessoal. Bom dia, Lourenço, Nelson, Camões, internautas. Bom dia a todos. Bom dia, Lourenço. Bom dia, Nelson. Bom dia, Emídio. Bom dia, pessoal. Bom dia, Emílio, bom dia, Camões, e vamos lá aos destaques da semana do futebol português, começando aí por uma polêmica, Emílio. Afinal, Cristiano Ronaldo já chegou aos 1000 gols? É verdade, Cristiano Ronaldo essa semana chegou à marca dos 1000 gols. Mas como é que foi isso? Se a gente levar em consideração todos os gols marcados, porque o Pelé e outros mais, a contagem aqui no Brasil foi incluindo tudo, até gol de pelada. Se a gente levar em consideração todos os gols do Cristiano, tanto em partidas oficiais amistosas como em partidas não amistosas, o Cristiano Ronaldo chegou nessa semana à marca dos 1000 gols, porque ele fez um gol no amistoso do Al Nassr, completou o 46º gol em jogos amistosos. Como ele tem 454 gols, então, para os seus fãs, Cristiano Ronaldo quebrou a marca dos 1000 gols. Olha aí, então, essa informação aí que pouca gente sabe, né? Então, o Cristiano Ronaldo já poderia estar comemorando os 1000 gols, mas seja essa contagem ou seja outra, já o Cristiano Ronaldo completa os 1000
o que estão contando, né, Camões? Exatamente. E isso, ô Emílio, ô Nelson, Oi. e sem contar os gols que ele fazia quando jogava pelo Andorinha. O que é o Andorinha? Era o time O onde ele Andorinha foi começou, o primeiro Nelson, clube lá na Ilha da Madeira que ele jogava. Que depois Olha ele foi aí. do Andorinha para o Nacional. E do Nacional Olha pro aí. Esporte. É isso aí. Seja como for, muito em breve aí vai ter assim uma comemoração extraordinária aí por esse feito do Cristiano Ronaldo, que é realmente Aliás- um feito absurdo. Aliás, Oi. outro furo ontem, Cristiano Ronaldo, depois da especulação em torno de Cristiano Ronaldo ser o novo 007 após o término da carreira, ontem foi oficializado. Cristiano Ronaldo vai ser um dos artistas do novo filme Velozes e Furiosos. Vixe Maria. Essa Bom, é oficial agora. Carro para usar ele tem, né, Emílio? Ah, pois é, e muitos. Mas com certeza não será preciso, né? Bom, vamos falar das taças europeias, começando pela Liga dos Campeões. E a desatenção repetida da zaga leonina decretou a derrota na Alemanha, né, Emílio? Bom, não vamos aí justificar a derrota por causa dos desfalques do Sport, que a gente sabia que seria muito difícil o Sport conseguir sequer um empate na Alemanha, mas o Sport entrou sem o Kenda, sem o Trincão, sem o Pote, e o técnico ainda colocou o Gonçalo Inácio e o Morita no banco. Mesmo assim, Deu uma congelada no Emílio, Nelson. Deu uma congelada no Emílio. Então é o seguinte, eu assisti esse jogo. o Fresneda ganhou. Fala, Emílio. O Fresneda ganhou outro punch na mão do Rui Borges. O Fresneda está rendendo muito. E o Sport, primeiro tempo, conseguiu segurar o Bayern. O Bayern atacou. De novo, mas o que Bayern acontece... atacou demais. O Kane mandou uma bola na trave no final do primeiro tempo. O tal de Cal perdeu outro gol, salvo pelo goleiro do Sport. Mas no segundo tempo, o Sport começou a todo vapor e em 8 minutos criou 3 oportunidades. Na terceira, o Luiz cruzou para trás do Luiz Soares e o Fresneda dividiu com o zagueiro. O Kimmich fez contra o Sport, fez 1-0, conseguiu segurar uns minutos, mas aí aos 20 o Bayern foi para cima e aí é que eu digo, falha da defesa leonina. Deixaram o Gnabry sozinho, ele foi lá e empatou. Já o segundo gol do Bayern, para mim, foi uma falta clamorosa no Luiz Soares no meio de campo, que o juiz não deu. Bola alçada na área, e aí o Bayern fez 2-0. E o terceiro gol, novamente, deixaram o Gnabry sozinho, ele fez 3-1. 2 falhas clamorosas, repetindo-se o erro de deixar o Gnabry sozinho. Se a defesa fosse mais esperta, não deixasse essa desatenção tomar conta, talvez o Sport perdesse, mas não fosse assim tão largo. Eu não sei se o Camões concorda comigo. Não, concordo, mas o Nelson, Emílio, Lourenço, eu vou ser muito honesto. O histórico do Sporting contra o Bayern não é nada bom e eu temia ainda pelo pior. Eu também. Sinceramente, pelo pior, porque se for o Sporting, sinceramente, contra o Bayern não costuma dar sorte e normalmente, não importa se é em Portugal, se é na Alemanha, o Bayern vai lá e é 5, 6 goleado. Sinceramente, eu tremia pelo pior. Eu acho que até o Sporting, até, para mim, vou te falar, até me surpreendeu, sinceramente. Olha, Aliás, eu vi não esse só jogo... Sporting, né? Não só esporte. O Bayern leva ampla vantagem contra todos os portugueses. O que eu vi desse jogo é que o Sporting fez um primeiro tempo excelente. Exato. Me surpreendeu. Eu até estava aqui pronto para bater palma para o seu Rui Borges, que ele armou um time muito bem montadinho, mas olha, um dos melhores tempos que o Sporting fez nos últimos tempos. Concordo até porque
o time do Bayern é um time excelente. O time do Bayern perdeu aí para o Arsenal, mas o Bayern não perde há 6 meses, 7 meses. É um timaço o time do Bayern. Agora, é inacreditável que o time que estava jogando tão bem, mas tão bem, deixou lá o Gnabry sozinho. Duas vezes. Cadê o lateral? Não, o terceiro gol, Emílio. Na verdade, o terceiro gol não foi do Gnabry, foi do Tá, que é um zagueiro. Mas foi o Gnabry que também que jogou sozinho. Sim. Agora, o segundo gol, então, o Rui Silva, que estava jogando uma excelente partida, tomou um frangaço. A bola bateu na mão dele, mão de alface. E sem bateu ângulo, e entrou. O cara sem ângulo. Então, realmente foi um pecado o Sport não ter conseguido pelo menos um empate ali. Mas, enfim, depois ele tirou. Eu não consigo entender o seu Rui Borges. Ele tirou o melhor jogador em campo e colocou o tal do Mangas. Aí o time desabou. Aí desabou. Foi o Deus nos acuda. Lamentável, uma pena, viu? Porque o Sport poderia ter saído de lá com um resultado histórico, como se o Emílio aqui, o Camões já falaram, os times portugueses não têm muita sorte aí com o Bayern. Então seria realmente um resultado histórico. Fala, Camões. Mas ele já. Você tá falando tirar o Pedro Gonçalves, né? Mas o Pedro Gonçalves já estava machucado, patrão. Tanto que ontem já não jogou e iria piorar a condição dele. Não, porque ele vai ficar parado também mais um bom tempinho. Não, mas não é ele, não. O que tiraram foi o Alisson. É o Alisson que estava lá. O Alisson estava jogando muito. Era o melhor jogador do Sporting. Ele vai e saca o Alisson. Parece que... Eu não entendo, meu. Eu acho que eu vejo outro jogo. Ele fez a mesma... Ô, Nelson, contra o Benfica, ele tirou o Pote. Tudo bem, poupar, mas não dá para poupar no clássico. E aí, agora ele repete o erro agora contra o Alisson. Parece que ele queria garantir o resultado, mas não é assim. E outra coisa, o Sport resistiu 1h05. O primeiro gol do Bayern saiu aos 20 do segundo tempo. Poxa. Não, o Bayern já estava entrando no modo desespero. É que eles vão para cima o tempo todo. O Bayern tem esse jeito de jogar, não dá moleza, ele vai para cima o tempo todo. Se o Rui Borges fosse esperto, ele manteria o Alisson, porque o Alisson é uma das grandes opções de contra-ataque. Mas não, ele tirou. 2-0, aí que o Bayern veio para cima ali, mesmo. 2-0 ali, virava um banzé na cabeça do time do Bayern. Não, a própria torcida estava caladinha, Emílio. Então, o Sport fez um belíssimo jogo, pena que o resultado não foi bom. Agora, quem fez um belo jogo foi o Benfica, uma belíssima vitória em cima do Napoli, né? Porque o Napoli, para quem não sabe, está liderando o campeonato italiano, né? E o Mourinho foi esperto. Olha o que ele fez. Ele tirou Antônio Silva, que é voluntarioso, é um destruidor, e colocou o Tomás Araújo. Tomás Araújo tem o melhor passe ali atrás, sabe sair jogando melhor. E tirou o Pavlidis, que é mais de entrar pelo meio, e colocou o tal de Ivanovic, que cisca muito, mas ele vai pelas pontas. Então isso deixou a defesa do Nápoles empolvorosa. Tanto que o Benfica atacou, perdeu um gol logo no começo, se não me engano, com o Ivanovic, depois perdeu o gol com o Ausner. Aí o terceiro lance, o Richard Rios foi lá, um toquinho de leve, fez 1-0. Segundo tempo, o Benfica continuou dominando e não deu chance pro Nápoles atacar. Outra jogada pela ponta, o Richard Rios cruzou o Barreiro, o luxemburguês Barreiro, deu um toque de letra, um golaço. 2-0, aí o Mourinho depois só fez o time rodar, administrou o resultado, belíssima vitória, o Mourinho está começando a dar a cara do perfil dele para o Benfica, eu não sei o que vocês acham. Eu ia falar justamente isso, Emílio.
já se vê a cara do Mourinho no time do Benfica, que não tem assim jogadores como tinha o ano passado, por exemplo, tinha o Di Maria, tinha o Carreiras, belíssimos jogadores que o Benfica não tem mais, mas tem o Mourinho, não é mais aquele que tinha lá, né, o Laje, né? Então, o Mourinho, de trouxa ele não tem nada, ele conhece tudo de futebol, fez um belo jogo, e o Napoli, a hora que acordou, já estava levando 2 na cacunda e um abraço, né? Agora, o que você achou do Benfica, o Camões? Não, 2 coisas. Primeiro, também, é claro, o Mourinho deu um nó, como vocês já falaram, mas, segunda coisa, o Benfica costuma se dar bem com as equipes italianas. Costuma se dar bem. Então, não importa se é em Portugal, se é lá na Itália, o Benfica costuma se dar bem com as equipes italianas. E terceiro lugar, parece que alguém já apitou na orelha do Mourinho que ele tem uma garotadinha boa lá embaixo, que ele pode aproveitar. Alguém já disse para ele, porque ele não é muito fazer isso, mas alguém lá dentro já disse: amigo, não se esqueça que você tem uma garotadinha boa aí, que você pode aproveitar. Tanto que ele colocou o José Neto no final do jogo. José Neto, lateral da seleção sub-19, fez 4 gols. Ele foi lá e já colocou o moleque para jogar. Lembrando que do time do Sub-17 campeão mundial, tem 7 benfiquistas, né, o Emílio? Exatamente. Então, né, Mourinho de bobo não tem nada, viu? Agora, quem fez bonito também foi o Porto, né, Emílio? Fez a lição de casa e bateu mal 2-0. O Porto, primeiro tempo, sem muita preocupação, dominou a bola, fez 1-0 no final do primeiro tempo, fez 2, depois só fez o tempo passar, e no finalzinho do jogo ainda tomou um gol. O atacante do Malmo chutou, a bola desviou na trave, bateu no zagueiro do Benfica, entrou, mas vitória tranquila, o Porto jogou em ritmo de treino. Foi muito bem o Porto e continua ali na zona de classificação, a exemplo do Braga, né? Oitavo. E o Braga também. O Braga dominou de cabo a rabo o jogo contra o Nice na França. Também o Nice não ganhou nenhuma partida, perdeu todas. O Braga fez um golaço, o tal de Paul, e depois administrou também. Vitória magnífica do Braga, que segue em 7º lugar. As 2 equipes portuguesas, terminasse hoje essa fase de liga, estariam classificadas diretamente para a próxima fase. Muito bem. E aí, Camões, Porto e Braga? Exatamente, não, o Porto jogou, parecia que o Emílio falou, parecia que estava treinando. Isso às vezes é perigoso, porque esse mal é um mal, mas tudo bem. Agora já o Braga, rapaz, jogar na França, independente de coisa, jogar na França, ele foi lá, ele não tomou conta do Nice, não tomou conta, foi lá, fez um grande jogo realmente e está em 7º lugar. Está em 7º lugar neste momento, o Porto em 8º, e para completar, quem ajudou bastante a gente foram os times holandeses, rapaz, porque acho que 3 perderam e 2 só ganharam, foi um negócio assim. Com isso, Portugal está ali em 4º, 5º lugar no ranking, lembrando que os próximos jogos, o Porto pega o Vitória Pilsen fora, o Braga pega em casa o Nottingham Forest, o Sporting, isso tudo em janeiro, o Sporting recebe o PSG com o time talvez já com algumas contusões sanadas, mas sem o Rumangi, que levou o amarelo, e o Benfica, que se dá bem com os italianos, vai ter que provar isso, vai jogar com a Juventus lá. Eu estou botando fé no Benfica. Se o Benfica vencer essa partida contra a Juventus, ele pode até ficar entre os 24 e evoluir para a próxima fase. Depois pega o Real Madrid, mas o Real Madrid não tá lá essas coisas, né, Camões? Fala, Camões. É só fazer o que fez no ano passado. Lembra? O Benfica ano passado ganhou lá, né? Exatamente. É verdade. Por falar em Benfica, o Emílio, o Benfica lançou uma rádio, Benfica FM, é isso? É verdade, o Benfica lançou, ela foi inaugurada essa semana. Por enquanto ainda está só no site, porque o departamento de comunicação do Benfica está procurando pontos para que essa rádio possa ser ouvida em todo Portugal, mas já tem autorização para lançar o prefixo, que deve acontecer
muito em breve. E o Sporting... Oi, Camões. Fala aí, Camões. Mas precisa? O Benfica precisa lançar rádio, amigo. Ele já tem todas. Ele já tem todas, mais uma, ele já tem todas. Mas essa é oficial, me fala qual que é a rádio, qual que é a rádio que lá não é vermelho. Tudo bem, deixa pra lá. Tem as rádios do Porto também, né? Mas a do Porto lá é particular, mas essa já era do Pinta Costa. Agora o Benfica, as outras é por como que fala? Olha, eu gosto, eu olho pra camisa, eu gosto, rapaz. E pronto, e acabou. Bom, vai ser uma rádio oficial, o resto é uso campeão. Bom, mas é mais uma opção aí para os benfiquistas, né? Se bem que hoje nós estamos na era das redes sociais, né? Uma rádio digital, né? Sei lá. Bom, e o Sporting garantiu o Gonçalo Inácio até 2030, o Emílio? O Gonçalo Inácio que está no Sporting desde os 11 anos de idade, tem 24 anos, renovou o contrato até 2030, cláusula rescisória 60 milhões. Na verdade, o que o Sport está fazendo é para, pensando já numa futura venda, se ele continuasse com a cláusula antiga, com um contrato menor, na hora de negociar a coisa ia ser complicada, não poderia valorizar o passe do jogador. Então o Sporting prorrogou mais 3 anos de contrato, melhorou o salário dele, cláusula rescisória de 60 milhões. E aí, Emílio, vamos falar dos portugueses pelo mundo afora. O Josué, você tem notícias dele aí? Olha, eu nunca tinha ouvido falar dele, depois eu fui pesquisar. Realmente ele foi convocado 4 vezes para a seleção de Portugal. É um médio de 35 anos, está lá no Curitiba desde o começo de 2024. Já passou pelo Legia, pelo Apoel, Galatasaray, Paço de Ferreira, Covilhã, Penafiel, Braga e até Porto. E ele, essa semana, pela primeira vez, a ESPN escolheu um jogador da Série B como o melhor jogador da Série B para dar o prêmio que existe já desde 1970. Josué, 35 anos. Belíssimo jogador, viu? Eu vi alguns jogos do Curitiba. Bom, tanto é que ele ganhou o melhor jogador da Série B. Então, ele é um belíssimo jogador, o jogador mais importante desse time do Curitiba aí, né? Então, parabéns a ele. E o Vitor Matos, Emílio? Vitor Matos, que saiu do Marítimo, primeiro jogo dele lá na Championship, segunda divisão britânica, perdeu, o time dele estava em último lugar, já fez mais 2 partidas, já tirou o time da zona de rebaixamento, já está fora e está 6 pontos acima do primeiro que está na zona de rebaixamento. E o Luiz Castro está voltando, Emílio? Notícias essa semana davam conta que ele já tinha negociado com o Grêmio para ser o novo técnico do Grêmio. Salário mensal da sua comissão técnica até que não é tão elevado assim. 350 mil euros, algo em torno de 2 milhões de reais. Minha mãe do céu. E o Rui Patrício está encerrando a carreira, Emílio? Oi. O Abel Ferreira ganha 800 mil euros por mês. Então, nossa, 350 para a comissão toda não é nada, né? Não é nem metade do Abel Ferreira, né? E o Rui Patrício encerrou mesmo, Emílio? Encerrou essa semana. Ele que passou pelo Sporting, foi campeão europeu com Portugal em 2016, foi para o Wolverhampton, Atalanta, Roma, foi campeão com o Mourinho na Roma, Al Rain, e aí essa semana anunciou o final da carreira, foi homenageado lá na cidade do futebol. Um cara que marcou história na seleção portuguesa, né, Camões? Caiu a minha... Eu estava falando Patrício. Do Rui Patrício. O Rui Patrício, claro. Olha, que Deus queima com Deus. Eu com Deus, porque pronto. Ele podia ter saído melhor, mas tudo bem. Que siga a vida. Que siga a vida, porque a mim já não emociona mais. Não, todo mundo fica velho, né? Mas ele tem uma história importante no esporte. Não dá para se apagar. Já falamos do Abel Ferreira, né, Emílio? Tá renovando. Falando do Rui Patrício, ninguém esquece aquele lance que o atacante francês, na Euro 2016,
cabeceou a bolinha no ângulo, o Rui Patrício foi lá e desviou com a ponta do dedo. Tá, É tudo verdade. bem, Mídio, mas eu também não esqueço o jogo da Ilha da Madeira. Bom, mas é o seguinte, os feitos não podem ser apagados, né? Pronto. Mas conta aí, ô Camões, agora todo mundo ficou curioso. O que aconteceu na Madeira? Não, o frango que ele trouxe de lá, porque ele estava com vontade de comer frango lá na coisa, ele trouxe um frango lá da Ilha da Madeira e nós perdemos o campeonato. Mas tudo bem, não tem problema. Eita, nós, essa aí eu não lembrava, viu? Ô, Emílio Camões, vamos falar agora da Superliga. O Lourenço vai dizer aí, a 13ª jornada terminou na segunda, né, Lourenço? Isso, no domingo nós tivemos algumas partidas, o Estoril e o Moreirense empataram 3-3, a Estrela Amadora venceu o Arouca por 3-1, o Alverca venceu o Nacional por 1-0, e o Tondela perdeu em casa para o Porto por 2-0. A 13ª jornada terminou na segunda-feira com vitória de Guimarães e Gil Vicente não saindo do 0-0. Já a 14ª jornada, ela começou ontem, né? Com os seguintes jogos: Casapia 1, Gil Vicente 1, Rio Ave 0, Vitória de Guimarães 1, e o Sport vencendo o AVS SAD por 6-0. Hoje nós teremos Famalicão e Estoril, Moreirense, Benfica e Arouca contra o Alverca. E a jornada 14ª termina amanhã, dia 15, com 3 partidas. O Braga recebendo Santa Clara, o Porto recebendo a Estrela Amadora e o jogo que devia ter sido ontem, o Nacional e o Tondela, foi adiado para segunda-feira por condições meteorológicas adversas e o aeroporto da Madeira foi fechado e o pessoal do Tondela não conseguia chegar. Então a Liga remarcou o jogo para segunda-feira, até porque tem pouca data disponível aí, tem que jogar logo. Se eles não forem de avião, vão ter que ir de barco para lá, hein? É, muita ventania pelo mundo todo aí, aqui em São Paulo também, uma coisa absurda. Aliás, tem muita gente que não está nos vendo hoje por falta de energia. Lamentável, né? E a Madeira, em particular, sofre com esse tipo de problema. Bom, e os 6-0 de ontem, até os 30 e pouco, estava 0-0, estava ameaçando uma zebra, mas 3 no depois... primeiro, 3 no segundo, 2 gols Tira do 3, Catamo, acaba 6. 2 gols do Catamo, 2 gols do Luiz Soares, 2 gols do... O outro, eu me lembro, foi Fresneda, não lembro. Não, foi o uruguaio lá. O lateral ponta esquerda, o uruguaio. Max Araújo. Agora, vou te falar uma coisa, hein? Com todo respeito, esse time do AVS, nossa, meu, não tem condição. Já era para ter caído ano passado, Nelson. Eu sinceramente, eu tava até com dó do AVS, porque tava parecendo assim um time profissional jogando contra um time amador. Toda hora que o Sport descia, era um gol. Então, defesa horrível, olha, complicado, viu? Enfim, né? Tá fazendo hora extra desde o ano passado. Exato. Ô Nelson, Oi. Para mim, isso aí é um... Lembra daquele Bessade? Mesma coisa. É um Bessade 2. Ah, o Bessade, é verdade, lamentável, viu? Bom, o Lourenço já deu aí os jogos de hoje e de amanhã, vamos ver o que vai acontecer. Só a verdade é que a classificação aqui, né, Nelson? Sim. O Porto continua liderando com 37, o Sporting tem 35, Benfica 29, o Gil Vicente 25, Braga 22, Guimarães 21. Lá na parte de baixo, o Casapia tem 10 pontos, o Tondela tem 9 junto com o Arouca e o AVS SAD realmente segura a lanterninha só com 3 pontos, oriundos de 3 empates, né? Porque nem ganhar não ganhou ainda, né? Vixe, só tá melhor que o Wolverhampton lá da Inglaterra, né? Que coisa triste. É verdade. E zica lá ontem, meu Deus. Tava empatando o jogo até os descontos lá e tomou 2 gols contra também, vou te contar, viu? Que zica do caramba lá. E a Série 2 aí? Então, segunda liga, nós já estamos na 14ª jornada, o
Porto B venceu o Penafiel por 1-0. O Oliveirense perdeu em casa para o Desportivo Chaves por 3-2. O Torriense também perdeu em casa para o Feirense por 3-2. Ontem nós tivemos União de Leiria 2, Felgueiras 3, Acadêmico de Viseu 3, Farense 0. E hoje cedo nós tivemos 2 partidas já encerradas. O líder Sporting B perdeu em casa para o Vizela por 1-0. E o Portimonense, tá mal o Portimonense, já vamos passar a classificação, mas tá muito mal. Corre um sério risco de ir para a terceira liga. O Portimonense perdeu em casa para o Leixões por 2-1. Hoje ainda teremos Marítimo e Benfica B e Passos Ferreira contra o Lourosa. A classificação, o Sporting B lidera com 29 junto com o Marítimo, né? Ambos têm 29 pontos. O Desportivo Chaves tem 26. O Acadêmico de Viseu tem 25 com um jogo a menos. O Vizela 23, o Torriense e União de Leiria com 20. Lá na parte de baixo temos o Leixões com 16, o Oliveirense com 15, o Benfica B abre a zona da degola com 14, o Passos Ferreira com 12, junto com o Portimonense também com 12, são os que seguram a lanterna do campeonato. Passos de Ferreira, que coisa! Passos de Ferreira que já disputou taças europeias, hein? Incrível a queda. Tudo bem, ainda estamos aqui com 14 jogos, mas é bom abrir o olho, né? Porque o negócio vai ficar feio aí para frente, né? Esses clubes pequenos, quando começam a ter dificuldades, eles vão assim, mergulhando para baixo mesmo, a passos largos para a terceira divisão. E por falar em terceira divisão, a Liga 3, nós já tivemos aí pela Série A o São João del Ver vencendo o São Joanense por 2-1, Paredes e Varzim ficaram no 0-0, assim como Braga B e Guimarães B ficaram no 0-0. Hoje ainda teremos Amarante e Marco 09, FAF contra o Trofense. Quem lidera a Série A é o Guimarães B com 20 pontos, em segundo o Varzim com 19, o Trofense com 18, FAF e Sporting B e o Braga B, aliás, com 17. Já pela Série B, tivemos Atlético 1, Lusitano de Évora 0, Mafra 2, Sport da Covilhã 0. Teremos hoje, 1º de dezembro, contra o Caldas, União Santarém contra o Amora, e o jogo que vai tomar a atenção do Nelson, daqui a pouco ele vai ficar ligado. Belenenses e Acadêmica de Coimbra se enfrentam no clássico da terceira liga. O Nelson não sabe para quem torcer aqui, hein, Nelson? Pois é, no primeiro turno a Acadêmica ganhou, né? Não ganhava de ninguém, foi lá ganhando o Belenense, acho que 3-0. Agora vamos ver o que vai acontecer, né? O Belenense está melhor, né? Enfim, o Belenense está liderando, tem 25 pontos, o Mafra tem 23, o Caldas 18, a Acadêmica e o Atlético tem 17 pontos. Vamos ver se o Belenense quebra esse galho aí para a Acadêmica dar uma melhorada. E vamos acompanhar o que vai... O empate acho que não é bom, viu? O empate não é bom não, viu, Camões? A Acadêmica precisa ganhar aí, senão... Vai ganhar, senão fica difícil. Mas o jogo é lá no belíssimo, icônico Estádio do Restelo. Que estádio bonito, né? Além do que, o local, então, nem se fala, né? Você sai dali, vai comer um pastelzinho de Belém e vai visitar a Torre de Belém e os descobrimentos lá. Olha, aquela região, eu vou te falar, que lugar maravilhoso. Bom, mais alguma coisa do futebol português, Emílio, Camões? Da minha parte, não. Não, da minha só 2 coisinhas. Morreu agora nessa semana uma antiga glória do Sporting, Figueiredo, aos 88 anos de idade. E o Sporting renovou esta semana também com o goleiro, que ele é luso-brasileiro, Diego Calai, que joga, que é o goleiro da segunda liga, que na verdade esses dias tem ficado na primeira, porque esta semana também vários jogadores da segunda liga estavam no banco aí agora no jogo contra o Tondela. Muito bem, então é isso aí, passamos aí por
tudo sobre o futebol português. Um grande abraço, Emílio, um abraço, Camões. Um abraço, Tchau, boa semana a tchau. Bom todos. final de semana, Tchau. pessoal. Tchau. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Nos descontos. Lusa do Canindé, Nelson, antes de você falar da parte política aí, que havemos novo presidente do clube, né? Vamos falar um pouquinho do futebol aí, que essa semana algumas novidades, né? Deixa eu colocar aqui na tela, eu preparei um materialzinho para a gente poder ter as informações aqui. A primeira coisa que a gente gostaria de falar é sobre o time sub-20, que na semana passada a gente fez aquele jogo excelente, treino lá contra o Corinthians, no CT do Corinthians, né? Ganhando por 4-0. Logo depois da partida, o técnico do sub-20 pediu para sair. Incrível, né? O Alexandre Lemos, ele pediu para sair e acertou com o Atlético Paranaense. Vai dirigir as categorias de base do Atlético Paranaense. E a Portuguesa imediatamente efetivou o auxiliar técnico, Murilo Guimarães. Ele agora assume aí o time sub-20, que está se preparando para enfrentar aí a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa agora no início de janeiro. Até na categoria de base tem essas coisas, hein, Nelson? Pois é. Hoje em dia, todo mundo está ligado em tudo, né? Então, infelizmente, esse é o custo. Tem gente que ainda não percebeu isso, mas esse é o custo da Portuguesa estar na Série D. Então, aqueles responsáveis pela derrocada absurda da Portuguesa, depois da Barcelusa lá, Portuguesa Série B, C, D, nada, estamos pagando a conta até hoje. Porque a pessoa olha e fala, peraí, Atlético Paranaense subiu para a Série A, sabe? É complicado. Agora, tem gente que ainda não se deu conta disso. Tem gente que está abandonando o time, para mim chega, tirando o adesivo do carro. Vai com Deus, vai fazer o quê? Sabe? Aliás, para ficar enchendo o saco é melhor cair fora mesmo. Então, o que eu acho é o seguinte, a Portuguesa tem uma conta altíssima para pagar, está pagando, está tentando pagar, para tentar voltar a ter notoriedade e respeito. Então, como você acabou de falar, o rapaz estava indo bem lá no Sub-20, talvez pudesse fazer uma campanha boa na Taça São Paulo, foi embora para o Atlético Paranaense. E você vai recriminar? A culpa é da SAF? É muito difícil, às vezes você consegue reverter, mas nem sempre, né? Então, é muito complicado. E essa é a realidade. Por falar em Taça São Paulo, a Portuguesa já tem data aí para estrear, né? Acho que é contra o Vila Nova de Goiás, que a Portuguesa vai jogar, vai estrear. Uhum. E é na região de Paulínia, não é isso? Isso, é lá em Paulínia. Mas ainda tem tempo aí pra gente divulgar esse tipo de informação. Vamos aí que tem muita informação do time principal. A Portuguesa foi confirmada na Copa do Brasil, graças a Deus. O Santos não foi rebaixado no domingo passado. A Portuguesa confirmou a vaga para a Copa do Brasil em 2026, não é isso, Nelson? Mais uma, né? Que era pra gente estar comemorando, né? Tem que ficar dependendo dos outros. Amigo, sabe? Comemora. 1 milhãozinho que vai entrar na conta da Portuguesa.
Comemora, pô. Não. O pessoal reclamando. Fica aí, parece que fica esperando aparecer uma notícia da Portuguesa nas redes sociais para já sair metendo pau. Nunca tá contente, sabe? É o que tínhamos para hoje. A Portuguesa deu sorte mais uma vez. Beleza. Como tá aí o São Paulo torcendo aí pro Cruzeiro ou Fluminense ser campeão para ele poder pegar uma vaga na Libertadores. Isso é uma coisa normal. Então a Portuguesa conseguiu 1 milhãozinho que vai entrar no caixa da Portuguesa. Tem mais aqui comemorar. E é isso. Outra informação é que a Portuguesa contratou um novo preparador físico, né, que é o Felipe Capella. Ele vem aí pro lugar do rapaz que foi junto com o Xerede lá pro Avaí, né, para montar a comissão técnica do glorioso ex-treinador da Lusa. Com relação a contratações, nós tivemos aqui 2 contratações já confirmadas, né? O zagueiro Carlos Lima, de 24 anos, que veio do Toshiji City do Japão, um zagueiro que tinha sido prometido aí pelo CEO aí da SAF, né? O Bourgeois. Ele veio aí para participar do elenco da Portuguesa. Também foi confirmado aquele centroavante que a gente já tinha anunciado aqui em novembro, que a Portuguesa vinha negociando, que é o Matheus Cadorini, de 23 anos. Ele começou lá no Inter de Porto Alegre, né? Ele estava lá no Múrcia da Espanha, também chega aí para a Portuguesa para ajudar aí nesse ano de 2026. Outra informação, Nelson, o Denis, aquele volante, né, que tinha sido emprestado lá para o Inter e voltou aí também no meados desse ano aqui. Ele renovou o contrato por mais 1 ano com a Portuguesa, vai ficar até o final de 2026. Ele que joga como volante aí, né, no time da Portuguesa. O seu amigo Everton Messias deixou a Portuguesa, o atacante, Nelson. Olha só, ele, em comum acordo com a diretoria, saiu aí, rescindiu o contrato, e ele já acertou com o Madureira do Rio de Janeiro. Vai lá incomodar um pouco a torcida do Madureira, né? Porque já incomodou bastante a gente aqui esse ano. Vai incomodar um pouquinho o pessoal do Rio de Janeiro. Tem uma informação também, Nelson, do lateral esquerdo Caio Roque, que é do Bahia lá, que é do Grupo City, estava jogando no Volta Redonda. Ainda não foi oficializado pela Portuguesa, mas já saiu aí nos sites que cobrem a Portuguesa, que já está praticamente tudo acertado com esse lateral esquerdo, Caio Roque. Não é o Vitor Roque, é o Caio Roque, né? E de 23 anos, rebaixado por Volta Redonda para a Série C, né? Então ele estaria vindo aí para a Portuguesa por causa do problema do Lucas Hipólito. Aliás, a Portuguesa anunciou que o problema com o Lucas Hipólito não é tão sério assim como havia sido previsto, que poderia ter que fazer a cirurgia, refazer a cirurgia do joelho dele, né? Aquele que deixou afastado ele por 9 meses, né? E parece que não vai haver a necessidade de cirurgia, vai fazer um tratamento conservador e se espera que ele volte aí, não sei quanto tempo, se vai ficar uns 30, 40 dias afastado, fazendo fisioterapia, essas coisas, para poder ser reintegrado ao elenco. Essa é uma boa notícia, porque, sinceramente, Nelson, seria muito triste para ele ter que refazer a cirurgia e ficar afastado 9 meses de novo. É muita coisa, hein, Nelson? Pelo amor de Deus, para um jogador isso aí é terrível, né? Ele é jovem ainda, mas é muito ruim. O cara tem que começar do zero. É muito difícil. Futebol hoje é muito competitivo, preparo físico, condição de saúde é super importante e realmente é uma notícia boa. Agora, falando dessas contratações aí, Lourenço, esse Carlos Lima, ele tinha um currículo assim maravilhoso. De repente, ele foi parar lá na 3ª divisão do futebol português. Aliás, nem em 3ª divisão, ele estava nas distritais. Depois foi parar no Japão. Quer dizer, precisa entender direito o que aconteceu com esse rapaz aí, porque ele jogou no Inter, tem um histórico bom, e é um jogador jovem, né? Então precisa entender. Foi campeão da Taça São Paulo de Júnior em 2020, né?
Com o Então, Fábio Matias. O Fábio Matias treinava ele, por isso que foi indicação dele, né? E o Cadorini aí também parece que é uma indicação do Fábio Matias, né? O Cadorini tem alguns predicados aí, um jogador aparentemente bom jogador, vamos ver, né? Agora, o Denis, sinceramente, não é um jogador que me agrada. De repente, eles começam a apresentar melhor desempenho, mas ele foi observado pelo Inter de Porto Alegre. Então, vamos ver se ele, né, agora um pouco mais experiente, é um jogador novo ainda, mas o Everton Messias, sinceramente, eu via algumas qualidades nele, né? Eu achava ele assim, seria uma opção de banco. Eu não dispensaria ele, mas em todo caso, né, tá indo. E o Caio Roque, sinceramente, não conheço. Vamos ver. O fato é que a Portuguesa está contratando, muita gente estava esperando aí o Messi, o Cristiano Ronaldo. Não vai ser possível, para nossa infelicidade, não vai dar, entendeu? Então, tem que se acostumar aí, que é o que eu volto a falar, porque ele está na Série D. Então, esse pessoal fica falando, olha, dá até desgosto ver as redes sociais, os comentários que aparecem lá. Ah, vamos ver. Vamos ver. Pode ser que a Portuguesa não faça um bom campeonato, não faça uma boa série D. Vamos ver. Agora, o pessoal está trabalhando, está contratando jogadores jovens, né? Eu acho que poderia ter ali um jogador mais experiente, que ajuda sempre, como era o caso do Cristiano, como era o caso do ano passado, o jogador que me foge a memória agora, que está lá no Chapecoense, que é um bom jogador também, jogador experiente, sempre ajuda a molecada a segurar a bronca. Então, o Giovani, né? O Giovani Augusto. Vamos ver, né? Vamos ver. O goleiro Tomazella, os outros dois não são. Não, Tomazella não. Tomazella não, o Bertinato. O Bertinato, o Maceió voltando, que para mim é uma excelente opção, para mim é uma boa opção. Eu gosto do Maceió, é um rapaz que desempenha bem. E o Lohan e o Portuga, né? Você gosta deles? Porque eles ontem no jogo treino contra o Betim, lá de Minas Gerais, Betim que disputa a primeira divisão do Campeonato Mineiro, a Portuguesa empatou em 2-2 esse jogo treino, e os 2 gols da Portuguesa foram feitos pelo Lohan e pelo Guilherme Portuga. O que você acha deles, Nelson? O Guilherme Portuga eu acho um bom jogador, eu gosto dele, é voluntarioso, inteligente, habilidoso. Ele parece que o problema dele é um pouco o físico. Ele é um jogador meio fraco, né? Assim, complexão fraca. O Lohan já é o contrário, é um jogador forte, grande, mas eu diria que ele seria uma boa opção de banco, o Lohan. Não é um cara assim que fala, tá resolvido o nosso problema de ataque. Eu tenho esperança que esse René aí, que vem com boas credenciais, que ele possa ser o titular do time, de repente jogar com o Lohan também. Vamos ver o que o Fábio Matias vai fazer, né? Eu só fico preocupado, eu fico lembrando da chacoalhada que o Fábio Matias tomou lá no Juventude contra o Flamengo, lá em Caxias, levou 6-0, sabe? Então, o treinador tem que jogar de acordo com o que ele tem na mão e de acordo com o adversário. Não, o time tem que se impor. Não. A Portuguesa vai jogar com o Palmeiras, tem que jogar de uma maneira. Vai jogar com o Capivariano, é outra maneira. Mas vai jogar com o Palmeiras em casa. Tudo bem, vai jogar em casa, ali a gente conhece cada pedra do caminho, sem dúvida. Mas precisa respeitar e tomar cuidado, né? Mesmo porque é a estreia do campeonato, tem que saber armar o time direitinho. Olha, eu me lembro sempre do Otto Glória. Ele tinha um time bom, mas ele tinha um esquema muito bem montado. Então, os jogadores de defesa, quando pegavam a bola, eles já sabiam onde estava o Cabinho, onde estava o Enéas. E já metia a bola lá, a torcida já levantava, porque sabia que ia sair jogo.
Então, o treinador, haja vista aí pro Abel. O Abel é um excelente estrategista, monta os times direitinho e tal. É lógico que ele vai lá, pede para dona do Palmeiras lá, ela vai lá e contrata, é diferente. Não é o caso da Portuguesa, né? Aliás, tanto ela como o outro lá que tinha lá, o do Palmeiras, descendentes de portugueses, né? Mas tudo bem. E a Portuguesa está aí nessa situação, né? Vamos esperar. Depois que a viola quebrou, é tiro curto. Precisa ficar esperto mesmo. Então, por isso, o senhor Fábio Matias tem que ficar esperto com o time que ele vai montar, com o time que ele vai armar. Tem que ser muito bem armado. Ali à frente da defesa tem que ter 2 volantes bem mordedores. Eu acho que o Hudson não é o jogador para ser titular do time, sinceramente. Eu acho que tinha que ter alguém mais. Eu gostava mais do Tauan do que do Hudson. O Tauan foi embora. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer e vamos torcer que a Portuguesa pudesse contratar um jogador experiente. Como eu falei aqui, era o caso do Cristiano e do Giovanni Augusto do ano passado. Sempre ajuda um cara mais, sabe, mais consciente ali no time, um cara que segura a bronca na hora difícil, né? O Gabriel Pires vai fazer esse papel, né? É o que se espera dele, né? Agora, com relação à política, Lourenço, essa semana tivemos no dia 10, na quarta-feira, a eleição para o novo presidente da Portuguesa, o Leandro Teixeira Duarte. Que Deus ilumine o Leandro, que Deus ilumine toda a diretoria e também os que venceram a mesa do conselho, o Eduardo Guerreiro, o Brás e o Gustavo como secretário, e o Luiz, que veio da outra mesa também. Então, parabéns à gestão do Arthur e o Guerreiro como vice, e o Rodrigo, que 3 gestões seguidas ficou lá como secretário. Então, parabéns. A reunião foi bem conduzida. A chapa de oposição sequer conseguiu apresentar a relação de cofistas para concorrer, porque perdeu o prazo. Mais uma vez, lamentável, né? Então, sinceramente, amadorismo não tem mais lugar na Portuguesa. Pelo amor de Deus. O estatuto é claro, o regimento interno. Você teria que apresentar a relação dos candidatos 10 dias antes. 10 dias antes, contar até 10. Não conseguiram. Não entregaram no dia, era para ter sido entregue no domingo. Não entregaram, vieram com uma história que o motoboy foi interceptado pela polícia, estava armado e não sei o quê. Foram entregar na terça-feira, porque na segunda o clube estava fechado. Olha, sem comentários. Lamentável. E é esse pessoal que quer dirigir a Portuguesa. Sinceramente, fica difícil. Então, os cofistas também foram eleitos agora, 11 cofistas e 6 suplentes, todos da chapa Lealdade, porque só tinha essa chapa. Como só tinha a chapa também para o conselho, ninguém quis botar a cara para bater, porque provavelmente já sabia o que ia acontecer, né? Então é isso, a Portuguesa caminha, não vou dizer que em águas calmas, porque Portuguesa não tem águas calmas, né? Mas estamos indo, né? Então, a Portuguesa com o Leandro, que é sem dúvida uma pessoa super indicada, sem falar do histórico familiar, do avô, do Oswaldo Teixeira Duarte, e do pai, o Marco Antônio Teixeira Duarte, que nos deixou precocemente. Então, é isso aí, estamos aí. O Leandro, se Deus quiser, eu tenho muita fé que ele vai fazer uma boa gestão, apesar da diretoria agora não ter uma influência muito decisiva na SAF, né? Ela apenas acompanha, porque a SAF detém 80% dos direitos da Portuguesa, mas nós temos uma coisa muito importante que vai acontecer agora, que é a reconstrução do clube, né? Então, vamos lá, o pessoal está muito animado, e se Deus quiser, Portuguesa caminhando para um futuro melhor, né, Lourenço?
Exatamente. Bom, estamos chegando aqui ao final do Navegar é Preciso. Vamos aos aniversários da semana. Mandando um abraço aqui a todos os aniversariantes da semana. Especialmente hoje, dia 14, fazendo aniversário Almeidinha. o Antônio Almeida e Silva, Almeidinha, e também o nosso amigo Arthur Cabreira. Parabéns para eles, ambos fazendo aniversário. No dia 16, na terça-feira, minha esposa Grace também fazendo aniversário. Um beijão para ela, te amo, amor. E também no dia 16, Parabéns. o Tiago Duarte, o meu primo lá de Portugal, também fazendo aniversário. Parabéns para ele. No dia 17, o nosso amigo Martins Araújo também estará completando mais uma primavera. Parabéns para ele também. E para você aí, você está aniversariando essa semana? Um grande abraço para você também. Muitas felicidades, muita saúde, muita prosperidade para você, porque nós estamos chegando ao final do Navegar é Preciso. Mandando um abraço a todos que se ligaram com a gente nesta edição do Navegar é Preciso. O Alberto Miranda, a Ângela Gonçalves, o Antônio Carlos Caldeira, o Arthur Cabreira, o Carlos Fernandes, a Carol Marques, o Edivan Rodrigues, o Fernando Antunes, a Gasparina Oliveira, o Gustavo Paulo, o Joaquim Pereira, o Jorge Rosmaninho, o José Maria Souza, a Maria de Jesus Amaral, o Maurício Mazzoli, o Murilo Ângeli, o Norberto Rocha, o Paulinho Marques, o Paulo Souza, o Roberto César, o Roberto Fernandes, o Virgínia Amaral, a Vitalina Costa. Mandar um beijo para minha esposa Grace, a dona Fátima, a Mariane, a tia Helena, a tia Marina, a Simone, o Adilson, o Miguel, o Tiago, a dona Marilene e seu João, o Sidney, a Fátima, o Samuel Duarte, meu tio Lino, minha tia Marici, a Amélia, a Bruna, a Fernanda e o Neto, o Orlando, a Rose, a Esther Sangali, o Leonardo, a Simone, o Felipe, o Vinícius, o Albano, o Márcio, a minha madrinha, a dona Maria, o Cristian, a Raquel, a Lisa, todo mundo ligado no Navegar é Preciso, Nelson. Isso aí, Lourenço. Vamos deixando aqui um abraço a todos os internautas que nos prestigiam e aos jornais que colaboram com as notícias da equipe do Navegar, eu, Lourenço Emílio, que financiam por idealismo a emissão desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Voltaremos no próximo domingo a partir das 10 horas ao vivo no facebook.com/Grupo Luzanetti. Um bom domingo a todos, uma boa semana, um grande abraço e tchau! Tchau! Luzanetti.